Alô, alô. Alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, alô. Não sei, ué. Você que tem que ver aí se vai ficar bom para gravar, assim. Acho que tá bom. Acho que tá bom. Bom, pessoal, vamos começar. Na verdade, a primeira coisa é dizer que esse espaço aqui é cheio de formalidade, mas a ideia é que o encontro não seja tão formal assim. Queria sugerir que quem estiver atrás quiser vir mais para frente, enfim, para a gente poder ficar mais próximo. A ideia não é um encontro tão grande, né? São cerca de 30 pessoas. Acho que todo mundo recebeu a programação. Na verdade, a gente vai usar microfone, câmera para fazer o registro de todas as falas, todas as apresentações, porque a ideia também é depois disponibilizar isso na internet. A gente está aí ainda num processo em construção, mas em breve, a gente vai falar sobre isso aqui também, mas em breve vai ter um espaço virtual para a gente ter todos esses vídeos, essas apresentações, informações, textos, fotos, para que a gente possa facilitar o contato entre a gente. Mas, bom, primeira coisa, agradecer a vinda de todo mundo, numa época difícil, né, de todo mundo sair, se deslocar, né, que é esse final de ano, super véspera de Natal. Explicar que, na verdade, foi uma alternativa que a gente encontrou em função de uma situação específica mesmo, da Radiobras, de recursos financeiros que poderiam ser executados ainda esse ano. Né? Então, foi uma opção que a gente conversou com a própria Secretaria no Ministério da Cultura, com o Cláudio Prado, com alguns de vocês, para consultar da viabilidade, da possibilidade. E como a gente percebeu que a maior parte das pessoas poderia estar, claro, uma pequena parte não pôde vir, a gente achou melhor gastar esse recurso nos reunindo, conversando, caminhando no processo de construção desse programa e do relacionamento com os pontos e com os pontões, do que deixar esse dinheiro virar superávit primário, né? Então, agradecer a todo mundo que teve essa disposição. A ideia é que seja bem produtiva. A ideia central, básica desse encontro, pelo menos o que foi pensado até agora, acho que a gente pode ir adaptando aqui no decorrer dos debates e tal, mas a ideia básica é que a gente se conheça aqui, conheça um pouco mais os projetos, né? Então, por isso, a gente reuniu pontos de cultura digital, pontões de cultura digital, né? São 8 pontões que estão presentes aqui, e pontões de cultura que tem alguma relação, alguma ênfase, alguma ação em produção audiovisual. Só para citar aqui quais são, seguindo aqui pela proposta de programação que a gente passou, você tem aqui os pontões Aldeia Digital, Digital Minuano, potencializando a cadeia produtiva musical por meio da economia, que é a eletrocooperativa, Cidades Invisíveis, de Minas Gerais. Eu falei Aldeia Digital do Ceará, Digital Minuano, Rio Grande do Sul. Aí, inclusive, essa proposta de programação é para a gente ter um pouco um sequenciamento dessas apresentações, né? Claro que se algum grupo, por algum motivo, não estiver aqui agora, a gente faz uma mudança de horário, mas começaria com a Aldeia Digital, depois Digital Minuano, depois a Eletrocooperativa, em seguida Cidades Invisíveis, a gente tem o almoço, depois o Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Livres de Recife, Ação de Cultura Digital no Brasil Central, Lucas de Rio Verde, depois o NEB da Bahia, Cultura Digital, Circo Voador do Rio, Macaíba. O Circo Voador aqui seria o 8º pontão de cultura digital, né? Então seriam 8 pontos de cultura digital. Só para dizer que essa programação, outras informações, elas estão chegando para a gente impressas, mas é porque a gente teve um problema na impressora agora de manhã, as 2 impressoras lá da TV pifaram, o pessoal está tentando resolver. Então, daqui a pouco, o pessoal lá do staff vai trazer esse material, que tem a programação, tem um pouco falando sobre o projeto do programa Ponto Brasil, mas eu estou repassando aqui só para a gente
relembrar a programação, eu sei que todos já viram na internet, mas só para relembrar. Então, primeiro teriam os 8 pontões de cultura digital em sequência, e depois a gente começa com os pontões de cultura digital que tem alguma ênfase, que tem ênfase ou algum tipo de ação em produção audiovisual. Então, tem o projeto Macaíba de Natal, né, com o Teotônio, que acho que ele deu uma saidinha, mas está voltando. Mapas da Rede, com o Seabra, Rede da Terra, com a Eveline, do MST, TV Ovo, com o Paulo, Vídeo nas Aldeias, já está aqui, eu não sei se... Bom, Vídeo nas Aldeias, a Cartes. A ideia é que a gente tenha, no final do dia, um período específico para trocar algumas impressões, bater um papo sobre todos esses projetos, alguns pontos específicos que conectam os projetos. E no dia seguinte, amanhã, a gente teria os últimos pontões de cultura digital, de produção audiovisual, que é a Rede Nordeste Audiovisual, de João Pessoa, Índios Online, da Bahia, e Brasil Memória em Rede, Museu da Pessoa, e Argonautas Ambientalistas da Amazônia, que anteriormente não viria e que conseguiram vir, ainda bem. Bom, acho que eu passei tudo meio rápido, mas é porque eu estou um pouco preocupado por causa do horário, né? A gente teve alguns contratempos aí, a gente já ultrapassou um pouco mais de 1 hora do previsto. Acho que a gente podia começar, não sei se vocês sentem necessidade de a gente se apresentar rapidamente antes de começar as apresentações, ou a gente já vai para as apresentações. Cláudio? Antes da gente iniciar as apresentações, oi? Henrique, os outros microfones, cadê? Por favor. Ah, tá aí? Então vou fazer o seguinte, Cláudio, vou fazer uma sugestão. Eu vou fazer uma apresentação do ponto, aí você podia fazer um apanhado geral depois disso, e aí a gente entra nas apresentações. Pode ser? Que aí você também faz um balanço geral de como é que estão as coisas, as perspectivas. Não, é um momento bem peculiar para a gente fazer um balanço. Bom, eu vou passar então para a apresentação do programa. Aqui também eu já vou entrar em... Eu já vou entrar em algumas questões que dizem respeito a possivelmente pontos em conexão aí que a gente vai trabalhar. Bom, Ponto Brasil é o nome de um programa de TV que a gente está montando, realizado pelos Pontos de Cultura. Eu não sei quantos de vocês já participaram, mas eu sei que alguns aqui já estão acompanhando com regularidade. É o caso da Maceno, né, do André, do Seabra, do Daniel, do Teotônio, enfim. Tem do Paulo, que já tiveram no outro encontro, que aconteceu em final de outubro, aqui nesse mesmo local, que a gente reuniu 57 pontos de cultura que tem alguma produção audiovisual com regularidade. Qual que era o objetivo desse primeiro encontro? A gente identificar, dentro dos 780 pontos de cultura, um primeiro segmento que já tinha um trabalho específico com produção audiovisual de maneira regular e que fosse uma base inicial,
um primeiro conjunto de atores que a gente possa trabalhar inicialmente a ideia de produção regular relacionada aos pontos de cultura e que isso se tornasse uma produção, um produto, né, uma ação concreta que fosse veiculada pela TV pública. Então, a ideia foi mapear, a partir dos dados que o Ministério da Cultura tem, né, que a Secretaria tem, que o Mapas de Redes, né, que o Pontão tem, e que a gente identificou com algumas pessoas da rede dos pontos de cultura, a gente identificou, digamos, uma sub-rede de produção audiovisual. Então, a gente reuniu esses pontos de cultura aqui em Brasília, justamente para pensar o formato de um programa de TV que fosse produzido pelos pontos de cultura e que pudesse ser um pouco, digamos, a ação fim de um ordenamento, de um trabalho mais amplo que envolve os pontos de cultura, né, o sentido de produção audiovisual, mas também toda uma apropriação da cultura digital. Então, na verdade, existem algumas pontas aí, que é a produção audiovisual, a cultura digital e a TV pública, né, e a empresa pública de comunicação, que estão se conectando num processo. Nesse processo, um programa, uma ação específica que já está em andamento é o programa Ponto Brasil, né? Eu até acredito que a gente vai falar à tarde, em algum momento, de outras ações que já estão em curso, que envolvem também os pontos de cultura. Mas esse é um programa que, digamos, materializa uma série de ações que estão se conectando nesse campo da comunicação e da cultura. Então, por isso que a gente acha importante explicar ele para vocês, até para entender como e se cada um dos pontões, alguns já estão trabalhando efetivamente conectados com o programa de TV, mas se vocês que não estão também têm condições de participar, se têm interesse, obviamente, não é nada obrigado, e pensar também como que, para além do programa Ponto Brasil, como que essas ações todas que estão sendo construídas, como que elas constroem um espaço, uma cadeia produtiva, digamos, que envolve essas pontas todas, que é a empresa pública de comunicação, né, a TV pública, mas outras mídias públicas também, que envolvem os pontos de cultura e os pontões, tanto pelo lado da produção audiovisual quanto da cultura digital. Bom, não vou me alongar muito, vamos passar. Aqui eu queria só ressaltar aqui os princípios desse trabalho do programa Ponto Brasil, porque eu acho que é interessante para entender um pouco quais são as bases, quais são os elementos conceituais que a gente está trabalhando para trabalhar o programa Ponto Brasil e que, de alguma forma, é a maneira de se entender o trabalho com os pontos de cultura. E aí eu chamo a atenção aqui para o que está escrito aqui embaixo, que é o DEPAC, Departamento de Comunicação Participativa e Colaborativa da empresa de comunicação da TV Brasil, que é o departamento que eu coordeno. Qual que é a ideia? A comunicação participativa e colaborativa é um conceito, é uma maneira, é um modo de produção que a gente coloca aqui. É um modo de produção audiovisual baseado na cultura colaborativa, nos processos de produção compartilhados e nos princípios da democracia participativa. Trabalha com o desafio de estimular e articular projetos de produção direta da sociedade a partir de processos permanentes e bem estruturados profissionalmente. Basicamente, é ressaltar que o modo de produção desse programa, Ponto Brasil, e de alguma forma de todas as ações que passam por esse departamento, estão em sintonia com esses conceitos, né? Então, a cultura colaborativa, a produção compartilhadas, a democracia participativa, e esses são conceitos chaves, mas também pensar esse tipo de processo de maneira bem estruturada é fundamental para que você não perca vários dos pontos positivos que isso traz, né? Acho que depois a gente vai discutir tudo isso, mas eu acho importante colocar aqui algumas bases. As ideias forças desse conceito de comunicação participativa e colaborativa. Bom, comunicação como um direito, toda e qualquer pessoa pode produzir comunicação. Diversidade, diversidade de olhares, linguagens e formatos, né, vindo da sociedade, por meio de narrativas culturais. A produção direta, ou seja, os veículos se colocam como estimuladores, organizadores e difusores do conteúdo, e não produtores, né? Então, aí você tem uma mudança de olhar, de maneira de entender a mídia não como como a estrutura que produz tudo, né? Que tem um controle total sobre o processo, mas muito mais como uma janela, realmente,
para conseguir veicular e dar vazão a uma série de produções existentes. E aí, para isso, você tem algumas fases de trabalho que eu vou falar em seguida. Outra ideia força desse conceito é a ideia de trabalhar com tecnologia acessível, né? Então, trabalhar com equipamentos de baixo custo, sejam câmeras digitais, celulares, câmeras desse tipo mini DVs, handcam, que são de baixo custo, que são de fácil acesso, em geral, mas que não significa necessariamente baixa qualidade. Depende de como utilizar e da noção que a gente tem de tudo isso. Muitos desses conceitos que eu estou falando aqui não são novidade para ninguém, obviamente, mas eu estou querendo ressaltar, porque eu acho que é importante a gente construir aqui um pensamento de por que a gente está trabalhando algumas ações, dentre elas o programa Ponto Brasil. Fase de trabalho. Bom, a primeira fase, mapeamento dos diversos segmentos potenciais em colaboração e produção direta. Então, de alguma forma, isso que a gente está fazendo, está começando a fazer aqui hoje, né? Nesse encontro, faz parte dessa primeira etapa ainda, que é de ter um mapeamento mais claro de com quem que a gente vai trabalhar, como que a gente pode trabalhar isso, né? Quais são os elementos que estão colocados aí para esse campo de atores que podem colaborar, que podem participar desse processo. Foi o mesmo tipo de pensamento que a gente teve quando realizou o encontro em outubro, né? Então, mapear, entender quem são os pontos de cultura. E entender é ouvir, é construir junto mesmo. Então, a primeira etapa é o mapeamento. O segundo é o estímulo, né? Que, de alguma forma, quando você começa a mapear, você também já está estimulando. Mas você pode fazer um estímulo mais direcionado, mais focado, desses atores para participarem do processo. E aí, nesse processo de estímulo, você pode trabalhar também a capacitação e até mesmo a remuneração, né? Pela produção que for feita, pelo engajamento que for alcançado. Então, essa seria a segunda etapa, estímulo. Uma terceira etapa seria o empacotamento, né? Que você identifica quem são os atores, estimula esses atores a participar, eles participam, seja enviando vídeos ou outras produções, e a gente tem que reunir esse material todo e finalizar, né? Fazer o empacotamento de maneira que esse conteúdo possa chegar possa chegar numa televisão, numa rádio, ou mesmo pela internet, né? E a ideia de empacotamento, finalização, a gente em algum momento pode discutir isso, não quer dizer necessariamente uma camisa de força técnica em termos de qualidade, mas a discussão da qualidade também está presente. Para quem esteve aqui no outro encontro sabe que isso é uma questão importante que a gente vira e mexe e volta, né? Qualificar a qualidade que a gente quer para as produções. Requalificar, né? E a última etapa seria a veiculação, que é justamente a visibilidade a esse conteúdo que foi produzido de maneira coletiva, colaborativa, compartilhada, e retorno a esse segmento todo, né? A visibilidade, ou seja, ao público que alcança, e o retorno para os próprios colaboradores. Bom, a partir desses conceitos de trabalhar a comunicação participativa e colaborativa, surge o projeto Programa Ponto Brasil, que é um projeto que surge também a partir de uma experiência anterior feita entre Rádio Brás e Ministério da Cultura, chamado Projeto Mosaico, que foram 7 edições realizadas em eventos culturais distintos, como o Encontro Sul-Americano de Culturas Populares, Cúpula Social do Mercosul, Bienal da Uni, Expo Brasil, Salvador, Fest SESI, que aliás é importante ressaltar que foi o único evento dos 7 eventos que a gente organizou, que as edições do programa, que na época chamava Mosaico, foi totalmente produzido em software livre. Ele foi integralmente produzido em softwares livres, tanto de áudio como de vídeo. Foi feito aqui em Brasília com a presença maciça da equipe do Cultura Digital e outros colaboradores. Então, esse projeto Mosaico, ele deu início a uma relação no sentido de entender como os pontos de cultura poderiam trabalhar instantaneamente. Por quê? Porque a gente montava ilhas de edição nos eventos, né? A gente colocava umas 5 ilhas de edições assim, e os pontos de cultura que estavam lá documentando instantaneamente captavam e editavam o seu material, e ao final do dia, aqueles diversos vídeos produzidos, né, com cerca de 2, 3 minutos, somados, formavam um programa de TV chamado Mosaico. Até falando sobre programa de TV, eu estou com vários materiais em vídeo, tanto do Mosaico quanto do programa Ponto Brasil, e a minha sugestão era, para não ficar maçante, a gente ir apresentando no decorrer do dia, de repente em alguns intervalos a gente assiste alguns trechos e tal.
Bom, então, a partir dessa ação, Projeto Mosaico, depois tem um dos materiais que a gente está imprimindo, que a gente vai passar para vocês, que explica melhor isso, surge a ideia de fazer o programa Ponto Brasil, que, digamos, é uma evolução do programa Mosaico. O programa Mosaico, ele era um pouco experimental no sentido... experimental, eu particularmente acho sempre positivo quando é experimental, mas ele era experimental no sentido também que tinha um pouco de solto demais, né? Ele estava ali no evento, você não tinha muita certeza se aquela produção ia finalizar ou não. Então, para a televisão é um processo muito instável, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu botar 15 programas todos os dias que foram produzidos no ar. O programa Ponto Brasil, a ideia é trabalhar um processo mais bem estruturado e em médio prazo, né? Então, para isso, a gente tem que mobilizar todo esse corpo de pontos de cultura e criar as estruturas condizentes para conseguir finalizar e empacotar com condições para que você tenha melhor qualidade, tanto técnica quanto a qualidade que a gente definia aí nesse processo de requalificação. E, para isso, a gente estrutura uma base de produção, né? Eu vou falar aqui em seguida. Bom, realização pontos de cultura, a finalização é feita pelo departamento, atualmente aqui em Brasília. O foco do programa é a diversidade cultural brasileira. Nesse encontro aqui em Brasília, em outubro, foram definidos vários quadros. Então, esse encontro aqui em Brasília, ele não definiu só, olha, vamos realmente realizar um programa de TV semanal produzido pelos pontos de cultura. Foi definido também o nome do programa, o nome foi definido coletivamente, e os quadros, tanto em termos de indicação de como vai funcionar cada segmento, cada quadro, mas também qual o conteúdo que ele deve abordar. Também o documento está sendo impresso, mas só para vocês terem uma noção dos parâmetros, você tem aqui, ó, por exemplo, programa de TV, premissas, programa semanal, foco na diversidade cultural, uso progressivo de software livres, licenciado em Creative Commons, não terá propaganda comercial, política nem religiosa, programa atemporal, sem falas factuais, não jornalístico, os eventos documentados devem seguir a orientação temática dos quadros, as produções serão disponibilizadas na internet, as músicas utilizadas devem ser livres, preferencialmente dos próprios pontos de cultura, cada programa deverá contemplar as 5 regiões do país, não haverá apresentadores, os quadros não serão necessariamente os mesmos em todos os programas, a entrada dos quadros não precisam ser imediatamente posterior ao envio, os quadros devem buscar complementar todas as diversidades existentes. São uma série de princípios que regem esse programa. Porque eu não quero ler tudo aqui sem... eu não quero ler tudo aqui sem vocês terem na mão, porque senão fica sacal demais. Porque aí vocês vão acompanhar depois isso na mão. Mas é só para vocês entenderem que todos os pontos, tanto as premissas, as considerações e os próprios quadros, né? Então, por exemplo, um quadro sobre economia solidária, um quadro sobre empreendedorismo social, quadro sobre patrimônio material e imaterial, um quadro sobre cultura digital, especificamente sobre cultura digital, um quadro com vídeos de bolso, enfim, todos esses quadros foram definidos pelos pontos de cultura. Então, ao final desse processo, a gente tem um programa que toda a estrutura dele foi definida pelos pontos de cultura, ou por parte dos pontos de cultura que a gente conseguiu reunir e fazer esse trabalho, né? Então você tem e várias dessas questões, quando vocês receberem, vocês vão ver, várias dessas questões aqui dos parâmetros dizem respeito e tem uma relação muito forte, tanto com a própria discussão de cultura digital, quanto com a própria produção e discussão de produção audiovisual. Cadê? Outra coisa que eu preciso dizer é pedir desculpas por estar usando software proprietário, plataforma proprietária. Eu te confesso que desde que eu comprei esse computador eu não tive tempo ainda de conseguir fazer a migração. Eu estou tendo muito pouco tempo para fazer qualquer coisa e essa foi uma das que eu não consegui. Mas em breve eu vou pedir a ajuda dos amigos aqui em Brasília para fazer isso, porque finalizar o ano com certeza eu vou conseguir migrar tudo. Pelo menos o BR Office eu já consegui usar enquanto eu não migro totalmente. Bom, mas aí, então assim, esses quadros temáticos, a estrutura toda do programa, ela foi montada pensando na diversidade cultural brasileira. E essas produções,
elas vão chegar aqui, eu vou mostrar o modo de produção, porque eu acho que o modo de produção desse programa pode dialogar muito com o projeto de vocês, dos pontões, porque ele pode chegar, os quadros já podem chegar aqui em Brasília, né, na central, tanto já pré-editados, já formatados, quanto em material bruto. Então, se o mais conveniente, se o mais interessante para o processo de construção desse programa vai ser chegar já pré-editado ou em material bruto, a gente pode também definir aqui conjuntamente se isso pode ser uma das ações que podem ser feitas vinculadas, por exemplo, aos pontões. De maneira que, por exemplo, uma ideia de que as produções feitas em cada região, em cada localidade, e o material bruto captado, não precisa chegar em Brasília totalmente bruto. Ele pode ser, por exemplo, pré-editado, já por exemplo, em cada ação de pontão que tem alguma intencionalidade de produção audiovisual. Enfim, dá para a gente pensar aqui ideias que facilitem esse processo de produção e que não só facilitem para o programa Ponto Brasil, né, que vai ser veiculado nacionalmente, mas também possa ser um processo que estimule a produção de programas ou de pílulas audiovisuais, enfim, locais, né, nas suas regiões, nas suas localidades. Então, antes de chegar nisso, só passar aqui. Parâmetros gerais do programa Ponto Brasil. Linhas gerais, perdão. Os parâmetros, como eu disse, foram definidos nesse encontro, né? Esses parâmetros são tanto em termos de indicações estéticas, de como trabalhar a amarração, de como utilizar a vinhetagem, recursos gráficos, apesar de que isso não foi totalmente fechado, mas já tem algumas indicações nesse sentido, mas principalmente do conteúdo, né? Então, esse programa precisa falar de economia solidária, precisa falar de cultura digital, enfim, uma série de pontos que vocês vão entendendo aos poucos. E foi definido coletivamente pelos pontos. Agora que a gente tem esses parâmetros definidos, a gente precisa, na verdade, avançar no processo de detalhamento de cada quadro, né? Que é uma segunda etapa que a gente previu nesse encontro, que para cada quadro que a gente definiu, a gente precisa ter uma espécie de uma orientação de como vai funcionar aquele quadro. Então, por exemplo, economia solidária. Como é esse quadro? Vamos descrever como funciona esse quadro de economia solidária. Então, esse processo de descrição de cada quadro ainda está em processo. Eu não tenho aqui o projeto ainda finalizado, porque ele não finalizou, mas em breve a gente também vai repassar. Vocês vão perceber que em várias vezes eu vou falar que em breve, porque na verdade esse processo está em construção, né? Um processo ainda do programa Ponto Brasil muito recente. Do Mosaico já existe há mais tempo, há 1 ano, mas do Ponto Brasil começou em setembro e efetivamente o primeiro encontro foi em outubro. Então ele é bem recente. Bom, conteúdo livre, ou seja, a ideia de usar licenças Creative Commons e progressivamente os softwares livres para edição, isso é uma premissa do projeto, né? Então, todo o conteúdo é licenciado em Creative Commons, necessariamente, todo e restritamente. E por isso, inclusive, a ideia que vocês viram de usar músicas dos próprios pontos, que já estejam licenciadas, e progressivamente o uso de software livre para edição e finalização desses quadros. Então, a ideia é que você tenha, tanto nesses eventos, e aí eu vou explicar como é que o funcionamento, a dinâmica de produção desse programa, tanto nos eventos, que são eventos temáticos relacionados à diversidade cultural, que os pontos de cultura vão lá e documentam, tanto nesses eventos vão ter equipamentos e equipe trabalhando em software livre, quanto a finalização aqui na central também vai ter uma parte da estrutura editando e finalizando em software livre. E progressivamente a gente quer chegar, claro, a gente não tem como dizer isso, não tem como estipular isso em tempo, mas a ideia é chegar num período mais breve possível em 100% produzido em software livre. Vai depender da nossa capacidade de criar condições para que todos os pontos produzam efetivamente em software livre, que ao produzir nos enviem em software livre e que, por outro lado, a gente na central tenha uma capacidade, uma estrutura de finalização em software livre para que, sei lá, daqui a um tempo a gente possa dizer que esse programa Ponto Brasil ele é 100% livre, tanto em termos de produção quanto em termos de licenciamento. Agora, a gente sabe que isso não vai acontecer da noite para o dia e a gente sabe também que para isso acontecer e acontecer bem rápido, a gente precisa contar com vocês. Então, é outro ponto que entra a interlocução com os pontões, principalmente, eu acho, o uso de cultura digital. É esse trabalho de apropriação efetiva das ferramentas de edição em software livre, né?
Estou sinalizando, aí depois no final acho que a gente repassa, mas sinalizando pontos que eu acho que o programa dialoga diretamente com os pontões de cultura digital e com os pontões de produção audiovisual, né? Como é o caso da produção, da pré-edição de material bruto regional, como a capacitação e a apropriação das ferramentas livres. Bom, oficinas de produção. A gente está chamando oficinas de produção as documentações em eventos. E aí a gente vai buscar essa referência lá na experiência do Mosaico. Como o Mosaico era um programa produzido instantaneamente dentro de um evento, né, você tinha várias equipes produzindo dentro, por exemplo, do Encontro Sul-Americano de Culturas Populares, ou esses outros todos, ou do FestSESI, como eu falei, a gente percebeu que levar equipes específicas dos pontos de cultura para esses eventos é muito interessante para aproveitar daquela riqueza, daquela concentração e da riqueza da diversidade cultural que está ali presente. Então, por exemplo, agora, já no Ponto Brasil, a gente montou documentação na Teia, né, obviamente, em Belo Horizonte, em Campina Grande, no Rap, Encontro Nacional dos Rappers e Repentistas, e depois, agora mais recentemente, em Recife, no Salão Nacional dos Jogos Indígenas, né, que foram eventos que a gente entendeu como eventos potencialmente muito interessantes para o registro da diversidade cultural brasileira. Então, a gente já leva algumas equipes, em geral são cerca de 5, 6 equipes de 2 pessoas dos pontos de cultura para aquele evento. Nesse primeiro momento, a gente está contratando, alugando equipamentos, ilhas de edição, mas a gente acabou de comprar, com recursos que o MINC repassou, laptops com ilha de edição e algumas câmeras, né, tanto filmadoras Handicam quanto máquina fotográfica digital, para que a gente possa, nesses eventos, ter uma série de equipes já com o equipamento na mochila. Então, a ideia é meio trabalhar, eu apelidei são as nossas tartarugas ninjas, assim. Cada pessoa vai ter uma mochilinha com um laptop, ilha de edição, uma filmadora, um kit de captação, né, de vários tipos de microfone para captação de áudio, uma câmera digital, toda montadinha para só chegar no lugar, abrir tudo, ligar, captar e, se bobear, conectar e já subir isso via FTP diretamente. Então, a gente vai ter 5 kits desses. 5 kits aí das tartarugas, a gente brincou, que são as 4 tartarugas e o Mestre Splinter. Então, assim, esses eventos temáticos, a ideia é a gente ter sempre uma equipe mínima que vá para esses eventos e documente, e essas documentações elas sejam aproveitadas no programa Ponto Brasil, mas não só no programa Ponto Brasil. A ideia é também que essas captações e edições, até porque como conteúdo é livre, possa circular em outros programas, em outras mídias, enfim. Fazer dessas equipes potencialmente divulgadoras da diversidade da cultura popular brasileira. Bom, além dessas oficinas de produção, eu vou falar em seguida, muito conteúdo vai ser enviado diretamente dos pontos de cultura para a central aqui em Brasília, né? Então, essa estrutura aqui central vai receber conteúdo, e aí, como eu disse, ou pré-editado ou em material bruto, que vai ser também aproveitada para esse programa Ponto Brasil, e que pode ser aproveitada se os pontos, e à medida que o processo for andando, em outros conteúdos, em outros produtos. Bom, como eu disse, equipamentos de captação e edição estão disponíveis nos eventos, né, e vão estar disponíveis de maneira permanente, não só para os eventos, mas se a gente eventualmente quiser enviar pessoas para fazer documentações especiais. E, além disso, oficinas extras vão ser realizadas, por exemplo, edição e produção em software livre, por exemplo, ou outras, iluminação, captação de áudio, enfim, oficinas extras e seminários vão ser realizados em parceria. Eu falo extras porque elas não estão dentro, digamos, do pacote básico do programa Ponto Brasil, mas também poderão ser realizadas. E aí é importante dizer que nas oficinas de produção, ou seja, nos eventos, a ideia é que a gente tenha sempre algumas pessoas, 1 ou 2 pessoas, acompanhando esse processo de produção dos pontos. Então, esses eventos funcionam como oficina por isso.
você tem antes do evento começar, vamos supor que o evento são de 2 dias. O evento acontece em 2 dias. Você tem um dia antes uma apresentação um pouco de algumas questões técnicas, conceituais, de como é que vai ser trabalhado, como é que pode ser trabalhado, discutido pelo grupo. Depois o evento começa, aquela produção é feita e no final do evento você tem um outro dia para debater como foi produzido, assistir, dialogar sobre aquilo. Então aquele evento funciona como uma oficina, por isso que a gente chama de oficina de produção. Não, são os pontos. A Radiobras, que na verdade são os equipamentos junto comigo, que vão ter... Brinquei, chama de tartaruga ninja, porque eu acho que a mochilinha vai dar uma cara. Assim. Mas o equipamento é da empresa. Né? Agora, os operadores vão ser os próprios pontos de cultura que produzem em rodízio. Igual já acontece hoje. A gente leva para os eventos de maneira... alternada, né? Então, num evento vai uma equipe, no outro equipe vai outras equipes, né? Porque na verdade são sempre várias equipes. De forma que, no futuro, a gente pode imaginar que a gente vai ter não só 5 kits, a gente pode ter um monte de kit. Os próprios pontos podem ter kits, né? Enfim, os pontões podem desenvolver kits. Talvez seja um outro ponto de sinapse, de conexão aí. E aí, já indo para o final, para não me estender muito mais, depois a gente discutir, enfim, tirar dúvidas, e o Cláudio também colocar todas as conexões disso, eu vou passar pela produção e vou chegar na plataforma digital, que eu acho que tem muito que dialogar aqui com o que a gente pode discutir. Mas antes disso, a dinâmica de produção. Então, como eu disse, oficina nos eventos, produção instantânea. Instantânea porque a ideia é essa. Montou o equipamento, começou a produzir. Desmontou o equipamento, os vídeos têm que estar prontos. A finalização, que é a equalização de áudio e vídeo, vai ser feita depois aqui em Brasília. Mas o vídeo vai estar editado. Em 2, 3 minutos vai estar finalizadinho. Tá? Isso, e a experiência aí de 15 eventos no Mosaico e mais 4 eventos agora esse ano mostra que isso é totalmente possível. O envio direto é o estímulo para que os pontos de cultura enviem produções. Né? Então, esse conteúdo local vai nos chegar via correio ou via FTP. A questão do correio, inclusive, a gente já resolveu. Todo mundo que for postar conteúdo para a gente... via correio, não vai precisar pagar por isso, obviamente. Vai ter lá uma espécie de uma caixa, vai ser cobrado no destinatário. Né? A finalização e a montagem vai ser no DEPAC. Então, sucintamente, como é que é o fluxo dessa finalização? As produções pré-editadas, né, esses vídeos de 2, 3 minutos, feitas ou nos eventos ou enviadas diretamente, elas vão para uma ilha de finalização, que é uma equalização de áudio e vídeo. Né? Dessa ilha de finalização, vai para uma ilha de montagem, que é onde tem a vinhetagem toda, você vai ter o empacotamento final. Outra possibilidade de fluxo é o material chega bruto, ele vai primeiro para uma ilha de edição, depois de uma ilha de edição ele vai para a mesma ilha de finalização que a gente está vendo em cima, né, para equalização de áudio e vídeo, e depois para a ilha de montagem. Eu não consegui fazer o desenho aqui no computador, mas entendendo que se a produção se ela é produzida em software livre, ela vai ser finalizada numa ilha em software livre. Então, na verdade, você vai ter 2 ilhas que funcionam tanto como edição como finalização, para que a gente possa progressivamente aumentar a nossa produção e finalização em software livre. Então, se hoje a gente vai ter uma das 2 ilhas funcionando e trabalhando em software livre, no futuro a gente pode ser... O ideal é que a gente tenha as 2 funcionando em software livre. Né? Depois eu posso voltar nisso, quem não tiver entendido muito claramente. E aí eu acho que entra também possíveis articulações, possíveis parcerias com os pontões. Por quê? Porque, como eu disse, esse material bruto poderia passar, de repente, para os pontões que já estão articulando isso regionalmente, para o material bruto não precisar chegar bruto na gente. Chega nos pontões ou na articulação regional. Porque aí esse material bruto ele é usado tanto localmente, para exibições locais, seja em cineclubes, seja em TVs locais, em outras mídias, postados na internet, ou, depois que eles são editados, eles chegam aqui na TV pública e vão ser exibidos nacionalmente. Bom, e aí, por último, ambiente virtual. Foi definido nesse encontro, aqui em outubro, que tudo que for produzido nesse processo do Ponto Brasil será disponibilizado na internet. A ideia é que você tenha
eu até coloquei aqui site, portal, porque eu acho que isso ainda está um pouco em aberto. O Cláudio tem algumas ideias, vai especificar aí. Mas a ideia é que a gente tenha um grande espaço de armazenamento de conteúdo, de relacionamento e de interação, né? Então, assim, todos os vídeos que forem produzidos, independente se eles entrarem no programa .Brasil ou não, eles vão estar nesse espaço. Até porque, se ele não entrar no programa .Brasil, por exemplo, ele estando nesse espaço virtual, toda a comunidade dos pontos de cultura pode olhar para aquele vídeo e falar, não, eu vou remixar porque eu acho que desse jeito talvez não ficou tão interessante, eu vou reeditar, e aí, de repente, a pessoa volta para a comunidade, posta de novo aquele vídeo já reeditado, como o conteúdo está livre, e aí, de repente, ele vai subir para o programa e vai ser exibido. Independente disso, o programa, o tempo inteiro, a ideia é que você tenha o programa.brasil e aí no rodapé você veja esse vídeo e outros mais no site .brasil.org.br, enfim, não existe o site ainda. Ou então, reedite esse vídeo e mande para a gente no site piriri, né? Então, a ideia e outras potencialidades, muitas aí que o Cláudio vai colocar, que eu acho que a gente tem que construir junto. É um ponto desse projeto que ainda está muito em aberto e que depende de uma apropriação nossa. Eu acho que os pontões de cultura digital podem contribuir substancialmente para isso. Inclusive relacionando com outros portais que já existem, o caso do Estúdio Livre e outros tantos que estão surgindo aí, TEIA, enfim, precisamos pensar isso. Ele vai começar como um blog, a gente já tem um blog montado pelo Mink, lá pela equipe, pelo Zé Murilo, pelo pessoal, que já dá para postar vídeos, vídeos bastante longos, assim. Oi? Não, a gente não está montado, não está finalizado ainda. A gente deve finalizar agora em janeiro e aí divulgar, mas que vai ser um espaço para publicar os textos, para subir todos esses vídeos, ou seja, todas essas documentações que a gente está fazendo aqui e que a gente fez em outubro já estão sendo captadas e vão ser disponibilizadas. Então, tudo que a gente falar e documentar aqui vai para esse site, né? Começa como um blog inicial para depois migrar ou se vincular a um ambiente mais amplo e mais trabalhado. Esse espaço, a ideia é que ele funcione como um banco de imagens e vídeos para remixagem, para reedição, como eu disse. Isso tudo o que eu estou falando aqui não é ideia minha, viu, gente? Surgiu no debate do encontro passado, né? O conteúdo licenciado em Creative Commons, e aqui eu deixo aqui uma provocação, de alguma forma, que eu acho que a gente deveria pensar nesse espaço uma proposta de edição colaborativa online. Que a gente tivesse ferramentas de edição colaborativas online, porque eu acho que isso facilitaria muito a nossa capacidade de produção nesse cenário todo. Bom, eu sei que é muita informação, mas assim, também não quis me alongar muito, são 10 para as 11, até para que o Cláudio possa falar, e porque também porque a gente atrasou um pouco no início, eu acho que depois a gente repassa vários desses pontos. Eu acho que o mais importante, como eu falei, pelo menos da minha expectativa nossa, é ouvir muito vocês, entender o processo de cada pontão e, obviamente, onde vocês identificarem que há conexão com vários desses pontos, dessas questões que a gente colocou aqui, que vocês deixem isso bem explícito também, né? Então, olha, o nosso pontão trabalha com isso, isso e isso, e olha, eu acho que nesse ponto de software livre, capacitação, a gente pode ajudar. Nesse ponto de pré-edição de material, a gente pode participar. Eu acho que a construção do ambiente virtual vai ser importante. Enfim, e aí a gente vai fazendo esse diálogo, esse debate para conseguir estruturar. Cláudio.